Oi, meu bem. Senta aqui do meu lado, que vou te contar uma história que carrego no peito há quase 60 anos. Uma história que me ensinou que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais conseguem nos enfiar uma faca pelas costas. Meu nome é Socorro. E olha, que nome mais desgraçado, né? Isso é coisa dos antigos mesmo. Já conheci uma perpétua do Socorro, mas só Socorro, credo. Quem é que coloca um nome desses numa filha? Pelo amor de Deus. Socorro, socorro. Como se a criatura já nascesse predestinada a socorrer todo mundo e se lascar no final. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nunca um nome foi tão certeiro, porque foi socorrendo todo mundo que quase me esqueci de mim mesma, sabe? Hoje estou com 79 anos, cabelo branquinho, mãos enrugadas de tanto trabalhar, mas na época que vou te contar eu era uma mocinha de 19 anos, casada há 4 anos, e com meu primeiro filhinho, o João. A gente morava numa casinha simples, mas aconchegante, bem pertinho da linha do trem. Sabe essas casas antigas, de telha vermelha e janelas de madeira pintadas de verde? Era assim a minha. Todo dia, lá pelas 5:30 da tarde, eu parava o que estava fazendo só para ouvir o apito do trem passando. Era um barulho reconfortante, sabe? Como se fosse um relógio marcando que meu Osvaldo logo chegaria em casa, cheirando a carvão e óleo de máquina. Ai, meu Osvaldo, era o homem mais bonito daquela cidadezinha. Alto, moreno queimado de sol, com aqueles olhos castanhos que pareciam mel derretido. Trabalhava como condutor no trem de carga. Ganhava bem para a época, e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Tínhamos nosso filhinho João, que na época tinha uns 2 aninhos, gorduchinho e risonho que só vendo. Nossa casa era pequena, mas era nossa. 2 quartos na frente, cozinha atrás, sala e o banheiro. O chão era de tábua corrida, que eu encerava toda semana com cera de abelha até brilhar que nem espelho. As paredes eram caiadas de branco, e eu tinha umas cortininhas de chitão azul, que eu mesma costurei. No quintal, eu plantava verdura, criava umas galinhas, e tinha um pé de manga que dava as mangas mais doces que você pode imaginar. Minha rotina era simples, mas eu era feliz. Acordava cedinho, ainda escuro, para fazer o café do Osvaldo. Café forte, coado na flanela, com aquela borra grossa no fundo da xícara. Ele gostava do pão francês quentinho com manteiga da fazenda do seu Joaquim, que eu comprava toda semana. Enquanto ele tomava café, eu já preparava a marmita dele. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca refogada com abóbora e sempre uma banana de sobremesa. Depois que ele saía para o trabalho, eu cuidava do João, que era levado da peste. Esse menino não parava quieto nem amarrado. Corria pela casa toda, mexia em tudo, subia nas cadeiras. Mas era minha alegria. Quando ele dormia de tarde, eu aproveitava para costurar. Costurava para fora, sabe? Fazia roupas para as moças da cidade, consertava rasgões, pregava botões, ganhava uns trocadinhos que ajudavam nas despesas. As tardes eram minhas preferidas. Eu sentava na varanda com meu trabalho de costura, o João brincando no chão com uns carretéis vazios, e ficava esperando o barulho do trem. Quando ouvia o apito lá longe, meu coração já começava a bater mais forte. Sabia que dali a pouco meu homem ia aparecer na esquina, caminhando devagar, cansado do dia de trabalho. Osvaldo chegava em casa sempre com uma história para contar. Falava dos lugares por onde o trem passou, das pessoas que encontrou nas estações, das cargas que transportaram. Ele tinha um jeito gostoso de contar as coisas, sabe? Fazia tudo parecer uma aventura. E eu ficava ali, ouvindo, enquanto esquentava a comida dele e preparava o banho, separava a toalha, a roupa e a cueca que ele iria usar, e eu mesma ajudava ele a se lavar. Tirava aquela fuligem toda do rosto e dos braços, ensaboava as costas dele. Era um momento íntimo nosso, sabe? Depois do banho a gente jantava junto, ele brincava um pouco com o João, e quando o menino dormia, ai meu Deus, como eu amava aquele homem. Osvaldo era carinhoso comigo, viu? Me tratava como se eu fosse uma princesa.
Sempre trazia alguma coisinha da cidade grande, um sabonete cheiroso, uma fitinha para o cabelo, às vezes uns doces. No domingo, quando ele não trabalhava, a gente ia na missa das 9, depois ficava na praça conversando com o pessoal. Todo mundo respeitava ele, porque ferroviário naquela época era profissão de prestígio. Eu estava grávida do segundo filho. Descobri em junho de 66 e estava radiante de felicidade. Osvaldo ficou todo orgulhoso, falando que queria uma menina para fazer par com o João. A gente já tinha até escolhido o nome se fosse menina. Seria Maria José, como minha avó. Se fosse menino, seria Adair, como meu pai. Meu pai, Adair. Ai, esse homem era minha vida toda. Também era ferroviário. Trabalhou a vida inteira na estrada de ferro. Foi ele que conseguiu o emprego pro Osvaldo. Foi ele que nos ajudou a comprar nossa casinha. Era um homem sério, trabalhador, desses que a palavra vale mais que papel passado. Morava com minha mãe Olga e meus 3 irmãos mais novos numa casa do outro lado da cidade. Minha mãe Olga. Ai, essa mulher sempre foi diferente das outras. Bonita demais para a própria sorte, sabe? Tinha o cabelo preto como azeviche, sempre penteado com aqueles caracóis na testa, cintura fininha, quadris largos. Mesmo com 4 filhos, parecia uma moça nova. E sabia disso, viu? Sempre se arrumando, sempre provocando olhares. Meu pai vivia de olho nela, e eu entendia o porquê. Nós éramos 4 filhos. Eu era a mais velha. Depois vinha o Jair, que tinha 12 anos, e já estava ficando rebelde que só vendo. O Pedro, de 9 anos, era o mais quietinho, sempre grudado nas minhas saias quando eu ia visitar. E a Rosa, a caçulinha de 6 anos, era a queridinha de todo mundo. Menina linda, cabelo loiro encaracolado, olhos azuis que nem uma boneca. Na verdade, eu e ela puxamos o lado do papai. Nossa família era unida, sabe? Todo domingo a gente se reunia na casa dos meus pais pro almoço. Minha mãe fazia aquelas comidas gostosas, frango caipira com quiabo, angu de milho, couve refogada com torresminho. Depois do almoço, os homens ficavam na varanda conversando sobre trabalho e política. As mulheres lavavam a louça e cuidavam das crianças. E no final da tarde a gente se despedia sempre com aquele gostinho de quero mais. Mas a vida, meu bem, a vida tem dessas. Quando tudo parece que está indo bem demais, é porque alguma desgraça está se aproximando, e a nossa desgraça tinha nome e sobrenome. Novembro de 66 foi o mês que nossa família desabou. Meu pai começou a sentir umas dores no peito, uma tosse seca que não passava de jeito nenhum. A gente achou que era só um resfriado, né? Naquele tempo, as pessoas não iam no médico por qualquer coisa, principalmente homem. Remédio era chá caseiro, xarope de mel com limão, emplastro de mostarda no peito. Mas a tosse foi piorando, até que numa noite, minha mãe veio na minha casa desesperada, chorando que nem criança. Socorro, pelo amor de Deus, seu pai está muito mal. Vem comigo, filha. Quando cheguei lá em casa, encontrei meu pai numa agonia terrível. Estava com febre alta, suando frio, respirando com dificuldade. O rosto dele estava cinzento, os lábios roxos. Chamamos o doutor Sebastião, que era o único médico da cidade, mas quando ele chegou já era tarde demais. É pneumonia? Disse o doutor, balançando a cabeça. Deveria ter me chamado antes. O pulmão dele está muito comprometido. Meu paizinho durou mais 3 dias. 3 dias de agonia que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Ele delirava de febre, chamava pelos filhos, falava coisas sem sentido. No último dia, ele me pegou pela mão com aqueles olhos fundos e amarelados e sussurrou: "Cuida da sua mãe e dos meninos, minha filha. Você sempre foi minha menina forte." Morreu numa madrugada de quinta-feira. Tinha só 45 anos. Meu Deus do céu! Era novo demais para morrer. Tinha tanto ainda para viver, filhos para criar. O velório foi na nossa própria casa, como era costume na época. Puseram o caixão na sala, com velas acesas ao redor.
O cheiro das flores misturado com a cera das velas ficou na minha memória para sempre. Veio gente de toda parte, porque meu pai era muito querido. Ferroviários da linha toda, vizinhos, compadres, todo mundo chorando, todo mundo falando como ele era homem bom. Mas quem mais sofreu foi minha mãe. Nossa, como aquela mulher chorou! Chorava de um jeito desesperado, se jogava em cima do caixão, gritava que queria ir junto. Tivemos que segurar ela várias vezes. Os meninos também estavam destroçados. O Jair, que já estava naquela idade rebelde, ficou revoltado com Deus e com o mundo. O Pedro e a Rosa não paravam de chorar. Depois do enterro, a realidade cruel bateu na nossa porta. Meu pai tinha casa, sim, mas estava hipotecada no banco há anos. Sabe como é, né? Ferroviário ganhava bem, mas com tanta gente para sustentar. Às vezes tinha que se apertar. E quando ele ficou doente, gastamos uma fortuna com remédios caros que trouxeram da capital, médico particular, tudo tentando salvar a vida dele. A dívida da casa ficou toda para minha mãe pagar, mas ela nunca tinha trabalhado na vida. Nem sabia como eram essas coisas de banco, de prestação, de papel. O gerente do banco apareceu lá em casa uma semana depois do funeral, todo sério, explicando que as prestações estavam atrasadas e que se não pagasse logo, iam tomar a casa. Mas senhor, minha mãe chorava, meu marido morreu. Como que eu vou pagar? Senhora, a dívida não morre junto com o devedor? A casa é da família agora, mas a dívida também é. Foi um desespero. Minha mãe não entendia nada daquilo, ficava só chorando e repetindo que não sabia o que fazer. Eu tentava ajudar, mas também não entendia muito de banco. Naquele tempo, mulher não cuidava dessas coisas. Foi aí que o compadre Sebastião, que entendia mais de lei, explicou pra gente: olha, Olga, seu Adair tinha direito à pensão do INPS, que tinha acabado de ser criado, mas isso vai demorar uns meses para sair e vocês precisam de dinheiro agora. A solução foi dolorosa. Tiveram que sair da casa para alugar ela e conseguir dinheiro para pagar as prestações do banco. Enquanto isso, esperava sair a pensão do meu pai, que ia ajudar a quitar a dívida e dar uma estabilidade para minha mãe e meus irmãos pequenos. É só temporário, a gente pensava. Quando sair a pensão, a gente volta para casa, dizia a minha mãe. Mas temporário virou definitivo quando minha mãe e as crianças vieram morar comigo. E a casa continuou alugada, com o dinheiro indo direto para o banco, até que anos depois conseguiu quitar. Mas aí já era tarde demais. Minha família tinha se desfeito de outro jeito. Calma, que eu vou te contar cada detalhe. Foi aí que eu tomei a decisão que mudou nossa vida para sempre. Estava grávida de 6 meses, com uma casa pequena, um marido que ganhava bem, mas não era rico, e mesmo assim falei: mãe, vocês vão morar comigo. Não vou deixar minha família se espalhar por aí. Osvaldo ficou meio ressabiado no início. Socorro, nossa casa é pequena e ainda vai vir mais um bebê. Como é que vai caber todo mundo? Mas eu insisti. Osvaldo, são minha mãe e meus irmãos. Não posso abandonar eles. A gente se vira. A gente sempre se virou. E ele concordou, porque no fundo era o homem bom. Ajudou a mudar os poucos móveis que couberam lá em casa. Arrumou um jeito de dividir as camas nos quartos. Era apertado, mas era melhor que ver a família se desfazer. Todo mundo ainda estava de luto. O dinheiro estava curto, e eu grávida tendo que cuidar de todo mundo. Comecei a costurar mais, para fazer uma renda extra. Ficava até altas horas da madrugada, costurando vestidos, consertando roupas, fazendo qualquer servicinho que aparecesse. Minha mãe estava numa depressão danada. Passava o dia inteiro sentada, olhando pro nada, suspirando. Não ajudava em nada da casa, não cuidava das crianças. Deixou tudo nas minhas costas. E eu, coitada, achando que era normal, que ela estava sofrendo e precisava de tempo. Mas teve uma coisa que começou a me incomodar. Minha mãe, mesmo de luto, não parava de se arrumar. Todo dia lavava o cabelo, passava aquele pó de arroz no rosto, se perfumava com água de colônia. Falei para ela: mãe, a senhora está de luto.
não fica bem se arrumar assim. E ela me respondeu com uma cara de quem chupou limão. Filha, eu posso estar viúva, mas não estou morta. Não vou me desleixar por causa disso. Na época, eu achei que era só vaidade mesmo, afinal ela sempre foi daquele jeito. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que já eram os primeiros sinais do que estava por vir. Janeiro de 67 chegou com mudanças grandes na nossa rotina. A casa que antes era só minha, do Osvaldo e do João, agora vivia cheia de gente. Acordava de manhã e já encontrava o Jair e o Pedro brigando por qualquer bobagem. A Rosa chorando porque queria a mãe e minha mãe ainda na cama, fazendo de conta que não escutava nada. O Jair estava ficando um menino difícil. Com 12 anos, já se achava homem da casa. Queria mandar nos irmãos menores. Respondia para todo mundo. Não respeitava o Osvaldo, que tentava impor alguma autoridade. Você não é meu pai, gritava o danado. E eu ficava ali no meio, tentando apaziguar as brigas, grávida de 7 meses e já pesada que nem um barril. O Pedro era o oposto. Menino quieto demais, vivia grudado na minha saia, tinha medo de tudo, chorava por qualquer coisa, não queria ir para a escola, passava a noite inteira acordado, chamando pelo pai. Quantas vezes eu tive que levantar de madrugada para acalmar esse menino, cantando aquelas músicas que minha avó cantava para mim quando eu era criança. Já a Rosa, coitadinha, ainda não entendia direito que o pai tinha morrido. Vivia perguntando quando ele ia voltar, porque ele não vinha buscar ela. E eu ali, explicando com paciência, tentando fazer uma criança de 7 anos entender uma coisa que até os adultos têm dificuldade para aceitar. E minha mãe? Ai, minha mãe! Essa mulher me dava um trabalho danado. Não fazia nada, absolutamente nada. Acordava tarde, tomava café na cama, passava o dia sentada na varanda se abanando, reclamando do calor, reclamando da vida, reclamando de tudo. Quando eu pedia para ela ajudar com alguma coisa, ela suspirava e falava: Ai, filha, eu não tenho cabeça para essas coisas. Você sabe que eu estou sofrendo? Sofrendo ela estava mesmo. Mas eu também estava sofrendo e nem por isso deixei de trabalhar. Além de cuidar da casa, das crianças, ainda estava costurando para fora que nem uma condenada. Fazia vestidos para as moças ricas da cidade. Consertava roupas para os vizinhos. Qualquer servicinho que aparecesse eu agarrava com unhas e dentes. O dinheiro do Osvaldo, que antes dava certinho para nós 3, agora tinha que esticar para 7 pessoas. Tudo custava caro. E a gente tinha que fazer milagre para chegar no fim do mês. Mas sabe o que me chamava a atenção? Minha mãe, que não movia uma palha para ajudar em casa, sempre encontrava um tempinho para conversar com o Osvaldo. Quando ele chegava do trabalho, cansado e sujo, ela aparecia na cozinha, toda arrumadinha, oferecendo um café, perguntando como tinha sido o dia dele. Osvaldo, você deve estar exausto, né? Esse trabalho na ferrovia é muito pesado. Senta aqui que eu esquento um café para você. E ficava ali, conversando, rindo das histórias dele, enquanto eu corria para lá e para cá, preparando a janta, cuidando das crianças, costurando. Eu achava bonito, sabe? Achava que minha mãe estava sendo educada com meu marido, tentando se enturmar na família. Osvaldo também estava mudando. Antes, ele chegava em casa e vinha direto me procurar, me abraçava, brincava com o João. Agora, ficava mais tempo na cozinha, conversando com minha mãe, ouvindo as lamentações dela sobre a viuvez, sobre como a vida estava difícil. Sua mãe tem razão, socorro, ele falava para mim. A senhora sofreu muito com a morte do seu Adair. Precisa ter paciência com ela. E eu tinha paciência. Foi em fevereiro que minha filha nasceu, Maria José, igualzinha a mim quando nasci, segundo contavam. Parto difícil, que durou quase um dia inteiro. A comadre Francisca, que era a parteira da região, ficou comigo a noite toda. Osvaldo andava de um lado para o outro nervoso, e minha mãe me dando apoio, ansiosa para conhecer o novo membro da família. Quando a menina nasceu, que alegria! Saudável, chorando alto, uma belezinha. Osvaldo ficou todo emocionado,
Chorou que nem criança. Até minha mãe chorou. É igualzinha a você quando nasceu. Socorro, ela falou, tocando no rostinho da bebê. Os primeiros meses com a Maria José foram puxados. Foi aí que minha mãe começou a ajudar mais. Agora eu tinha uma recém-nascida para cuidar. Amamentava de 2 em 2 horas. Trocava fraldas de pano que eu mesma costurava. A mãe começou a fazer a janta, lavava roupas no tanque. Eu fiquei aliviada, já que vi que ela estava melhor daquele luto. Eu realmente estava precisando de ajuda. Mas as vizinhas começaram a comentar. Dona Sebastiana, que morava na casa ao lado, veio conversar comigo um dia. Socorro, não leva a mal, mas o pessoal anda comentando. Sua mãe fica muito em cima do seu marido. Eu defendi minha mãe na hora. Ah, Dona Sebastiana, é maldade do povo mesmo. Minha mãe está tentando se adaptar na nossa casa. Não está sendo fácil para ninguém, mas a semente da desconfiança já tinha sido plantada. Comecei a reparar mais nas coisas. Reparei que minha mãe sempre encontrava uma desculpa para ficar perto do Osvaldo. Reparei que ela sempre cozinhava o que ele gostava. Ela perguntava para ele próprio: Osvaldo, você trabalha tanto, precisa se alimentar bem para aguentar essa vida pesada. E ele, coitado, ou nem tão coitado assim, ficava todo sem jeito, sorrindo, agradecendo a atenção. Eu via os dois ali e tentava não pensar besteira. Afinal, era minha mãe. Era meu marido. Como eu podia desconfiar de 2 pessoas que eu mais amava no mundo? Mas aí, começaram os cochichos. Toda hora eu chegava na cozinha ou na sala e encontrava os dois conversando baixinho. Quando me viam, paravam na hora e mudavam de assunto. Estávamos falando sobre os meninos. Minha mãe dizia, sem me olhar nos olhos: é sobre como o Jair está rebelde? Osvaldo completava, também desviando o olhar. E eu, que não era boba, comecei a desconfiar. Mas desconfiar do quê? Exatamente? Não conseguia nem pensar numa coisa dessas. Era minha mãe, viúva há poucos meses. E ele, meu marido, pai dos meus filhos, era só isso que eu fazia. Lutava com meus pensamentos, tentando justificar cada bobagem que vinha na minha cabeça. Foi nessa época que a mãe do Osvaldo veio nos visitar. Dona Carminha era uma senhora boa, que morava longe e vinha lá em casa só de vez em quando. Tinha vindo conhecer a netinha, a Maria José, que tinha quase 3 meses e já estava gorduchinha e risonha. Quando ela chegou e viu aquela situação toda, minha mãe, os 3 meninos, todo mundo amontoado na casa, quase caiu para trás de susto. Meu Deus, socorro, como é que cabe tanta gente nesta casa? E realmente não cabia mesmo. Dona Carminha, que sempre que vinha ficava pelo menos uma semana, teve que dormir num colchão improvisado na sala. Não tinha outro lugar para ela ficar. A coitada, já idosa, dormindo no chão feito mendiga. No segundo dia, quando minha mãe saiu para levar as crianças na escola, Dona Carminha veio conversar comigo na cozinha. Estava com uma cara preocupada que eu nunca tinha visto. Socorro, filha, ela começou, meio sem jeito. Não me leve a mal, mas não é certo sua família ficar aqui desse jeito. O casal precisa de privacidade. Ela parou um pouco e então decidiu falar mais. Sua mãe é muito bonita, parece mais sua irmã do que sua mãe, e uma viúva nova assim, morando na mesma casa que um homem casado. Ela não disse muito mais que isso, mas eu vi a preocupação nos olhos dela. Dona Carminha era mulher de pouca conversa, dessas que não gostam de se meter na vida dos outros. Se ela estava falando alguma coisa, é porque a situação estava mesmo estranha. Ajuda ela a arrumar um lugar, filha, pelo bem de todo mundo. Perguntei se o Osvaldo tinha falado alguma coisa para ela, se tinha dado motivo para essa preocupação toda. E ela disse que não, de jeito nenhum. Era só um conselho que ela sentiu de me dar. Aquelas palavras me deixaram com a pulga atrás da orelha. Dona Carminha tinha visto alguma coisa que eu não queria enxergar. Ou talvez ela conhecesse o próprio filho melhor do que eu. Depois dessa conversa, decidi tomar uma atitude.
Não podia mais ficar fingindo que não via os sinais, que não percebia o clima estranho que pairava na minha casa. Resolvi que ia procurar o Osvaldo no trabalho para conversar sobre arranjar um lugar para minha mãe. Meu plano era pedir a ajuda dele para a gente encontrar uma casinha boa para ela, e nós dois ajudaríamos a pagar o aluguel até ela conseguir se ajeitar com a pensão do meu pai. Queria fazer uma surpresa boa para ela, sabe? Na verdade, eu tinha medo de falar diretamente e ela se recusar. Fazer drama, chorar que estava sendo expulsa. Minha mãe sempre foi meio dramática para essas coisas. E eu não queria magoar ela nem criar confusão em casa. Do jeito que eu tinha pensado, não teria como ela recusar, mesmo que no começo ficasse meio chateada comigo. Imagina só, em vez de chegar e falar: mãe, a senhora precisa sair daqui, porque está atrapalhando nossa vida. Eu ia chegar toda sorridente e dizer: mãe, olha que casinha linda a gente achou para a senhora. Tem quintalzinho, fica pertinho daqui, e a gente vai ajudar com tudo. Era um plano perfeito na minha cabeça. Ela ia ficar surpresa, talvez até emocionada com o carinho que a gente teve de procurar um lugar especial para ela. E eu ia poder falar que foi ideia do Osvaldo também, que ele que sugeriu ajudar com o aluguel. Assim ela ia ver que não era rejeição, era cuidado da família com ela. Que boba eu era! Já já você vai saber a rasteira que levei. Não passa pra frente esse relato, para você entender tudinho. Eu ansiosa para pôr meu plano em prática. Decidi ir falar com meu marido naquele dia. Iria aproveitar que minha sogra estava ali em casa e pediria para ela olhar os netos. Pensei comigo, vou num pé e volto no outro, pois minha caçula logo iria querer mamar. Naquele dia da semana ele sempre ficava no desvio, bem ali atrás da nossa casa, verificando os vagões de carga que ficavam parados. Era um trabalho que ele fazia sozinho, longe da movimentação da estação principal. Lugar perfeito para a gente conversar com calma, sem ser interrompido. Na minha cabeça inocente, eu já tinha tudo planejado. Chegava lá, conversava com meu marido, explicava a situação e a gente bolava um plano juntos. Minha querida, te peço que, se estiver ouvindo meu relato com alguma criança por perto, pare agora e ouça depois, pois eu prometi contar tudo e agora o assunto vai ficar pesado de verdade. Muito pesado mesmo. A estação de trem ficava uns 15 minutos a pé de casa. Era um dia abafado, o sol estava de rachar. Fui com a minha sombrinha. Quando cheguei na estação, procurei o Osvaldo, mas não encontrei. Perguntei para o seu Manuel, que trabalhava na bilheteria. Seu Manuel, cadê o Osvaldo? O homem arregalou os olhos, assustados. Ah, dona Socorro, ele saiu agora há pouco com um dos vagões. Disse que ia verificar uns problemas na linha, lá pro lado do desvio. O desvio ficava mais uns 10 minutos de caminhada da estação, seguindo a linha do trem. Era um trecho onde ficavam parados os vagões que não estavam sendo usados, meio escondido no meio de umas árvores. Fui andando pela linha, pisando nos dormentes, equilibrando minha sombrinha na mão. Quando estava chegando perto do desvio, comecei a escutar uns barulhos estranhos. Parecia gemido, não sabia bem o que era. Pensei que podia ser algum animal ferido, alguma coisa assim. Mas conforme fui me aproximando, os barulhos ficaram mais claros, e mais altos, e mais humanos. Meu coração começou a bater mais forte. Tinha uns 3 vagões parados no desvio, enfileirados. Os barulhos vinham do vagão do meio, que era um vagão de carga, desses de transportar carvão. Me aproximei devagar, pisando na grama para não fazer barulho. Os gemidos estavam ficando mais altos, mais desesperados, e tinha vozes também. Vozes que eu conhecia muito bem. Cheguei na lateral do vagão e vi que a porta estava entreaberta. Minha mão estava tremendo quando empurrei a porta um pouquinho mais, só para dar uma espiadinha. Meu Deus do céu! O que eu vi ali dentro quase me matou de desgosto. Era minha mãe e meu marido, minha mãe completamente nua. E o Osvaldo, nu da cintura para baixo, que nem 2 animais no cio. Ela gemia tão alto, que quase morri de vergonha alheia. Os 2 suados, sujos de carvão, fazendo uma barulheira danada.
Minha mãe gritando coisas que eu nunca tinha escutado ela falar, palavrões, gemidos, e o Osvaldo se esbanjando. Eu fiquei ali paralisada, vendo aquela cena imunda. Minha própria mãe, a mulher que me deu à luz, que eu respeitava, que eu acolhi na minha casa, traindo minha confiança, da forma mais baixa que existe. E ele, meu Osvaldo, pai dos meus filhos, homem que eu amava de corpo e alma, que prometeu me amar e me respeitar até que a morte nos separasse. O pior não era só o ato em si. Era o jeito. O jeito selvagem, desesperado, como se fossem dois bichos no cio. Gente, por Deus, aquela cena me perseguiu por anos a fio. Fui marcada que nem gado, a ferro e brasa. A sombrinha caiu da minha mão e fez barulho no chão. Os dois se assustaram, se separaram na hora, olharam na direção da porta. Eu podia ter me escondido, podia ter fugido, mas não consegui. Fiquei ali cara a cara com os dois, vendo a surpresa, o susto, a culpa nos rostos deles. Socorro! Minha mãe gritou, tentando se cobrir com a saia. Meu Deus! Osvaldo murmurou, puxando as calças. Mas eu não conseguia falar nada. Estava muda, surda, cega de tanta raiva e desgosto. O mundo estava girando ao meu redor. Eu sentia um gosto de ferro na boca, as pernas bambas. Saí correndo, correndo como uma louca, tropeçando nos dormentes, rasgando a saia nos espinhos, chorando e gritando feito uma condenada. As pessoas que encontrava pelo caminho me olhavam assustadas, mas eu não ligava. Queria correr para sempre, queria morrer de vergonha e de dor. Quando cheguei em casa, entrei que nem furacão. A dona Carminha estava na sala com a Maria José no colo, e quando me viu naquele estado, cabelo desgrenhado, saia rasgada, cara de desespero, ficou apavorada. Meu Deus, socorro! O que aconteceu com você, filha? Parece que viu o diabo. E eu desandei a falar. Não conseguia me controlar. As palavras saíam atropeladas, misturadas com choro e gritos. Dona Carminha, eu vi eles e contei cada detalhe do que vi. A pobre da velha quase deixou a bebê cair no chão. O rosto dela ficou branco que nem papel, os olhos arregalados de susto e vergonha. Socorro, pelo amor de Deus! Fala mais baixo. Graças a Deus meus irmãos estavam na escola. Então eu entendi por que minha mãe levava eles na escola e demorava tanto para voltar para casa. Eu achava que ela estava de papo com alguma vizinha. Dona Carminha sentou pesado na cadeira, ainda segurando a Maria José, que começou a chorar assustada com toda aquela gritaria. Ai, meu Deus! Eu sabia. Eu senti que tinha alguma coisa errada, mas nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. A senhora sabia e não me falou? Filha, como é que eu ia falar uma coisa dessas? Eram só suspeitas. Eu vi o jeito que sua mãe olhava para o meu filho, mas nunca imaginei que eles fossem ter coragem de tamanho disparate. E ali ficamos nós duas, eu chorando que nem criança, e ela balançando a cabeça, com uma cara de nojo e decepção. A Maria José berrava no colo dela, sentindo o clima pesado da casa. E agora? E agora o que eu faço? Como é que eu vou olhar na cara desses dois sem vergonha? Como que eu tinha sido tão cega? Como que eu não tinha visto o que estava acontecendo? Desde quando essa baixaria vem acontecendo debaixo do meu nariz? A raiva que eu sentia era uma coisa indescritível. Tantas perguntas na cabeça que achei que iria enlouquecer. Passou a tarde e minha mãe chegou primeiro. Ela tinha passado na escola e vinha com meus 3 irmãos, certamente para apaziguar as coisas, fingir que nada tinha acontecido. Eu me tranquei no quarto para não olhar na cara dela, mas ela veio atrás de mim, batendo na porta. Filha, vamos conversar. Deixa eu explicar. A voz da minha mãe me dava asco. Explicar o quê? Quero que arrume suas coisas agora e vá embora da minha casa. A senhora morreu para mim. Não tinha discussão, viu? Não queria escândalo na minha casa. Não queria que os vizinhos ficassem sabendo dos detalhes. Mas a minha vontade era gritar na cara dela tudo o que tinha vontade.
chamar de vagabunda, de ingrata, de aproveitadora. Minha mãe chorava do outro lado da porta, se fazendo de vítima. Filha, me perdoa. Foi um momento de fraqueza. Vamos conversar. Eu fiquei quieta, ela tentando se justificar. No fim, ela saiu da porta. Escutei ela se lamentando para minha sogra lá fora no quintal, chorando que nem criança. Depois de umas 2 horas, a dona Carminha veio bater na porta do meu quarto, pedindo para eu abrir. Quando abri, ela disse: "Socorro, sua mãe pegou as coisas dela e foi embora. Eu mesma mandei ela sair daqui. Não podia mais ficar depois do que aconteceu. Ela pediu para deixar seus irmãos aqui. Disse que outro dia volta para pegar eles. Quando achar um lugar, meus 2 irmãos, o Jair e o Pedro, nem dentro de casa estavam naquela hora. Chegavam da escola, iam direto para a rua brincar com a gurizada. Só entravam quando a gente chamava para janta. Nem sabiam da confusão que tinha acontecido. Já a Rosa, tadinha, estava ali na sala brincando com meu João, toda inocente. Fui falar com ela do jeito mais carinhoso que consegui. Rosa, a mamãe foi procurar um lugar melhor para vocês ficarem. Ela disse que não queria ir embora, mas entendeu. Tadinha, criança inteligente, sentiu que alguma coisa tinha mudado na casa. Foi uma barra pesada. E eu ali só pensando como seria olhar na cara daquele safado, quando resolvesse aparecer. Mas eu estava decidida. Não ia aguentar mais nenhum daqueles 2 imundos na minha casa. Que se virassem lá fora, que fossem ser felizes juntos, mas longe de mim e dos meus filhos. Pois quando era quase meia-noite, ele apareceu, na ponta dos pés. Lá em casa todo mundo dormia cedo. Ele sabia, quando entrou no quarto. Eu estava sentada dando mamá, ele já veio com o dedo na boca pedindo silêncio. Meu coração já disparou com aquele homem. Ele ficou em pé na frente da cama, implorando para eu não acordar ninguém. Disse que não foi culpa dele. Disse que minha mãe investia pesado em seduzir ele. Disse que foi só aquela vez. Que foi a primeira e a última, que me amava e não queria a separação. Eu mal acreditava em tantas mentiras. Disse para ele, baixo, mais firme que nem rocha: "Se você deitar aqui nessa cama, você não vai acordar no outro dia. Suma daqui antes que eu grite." Os olhos dele se arregalaram. Ele foi até o guarda-roupas, pegou uma muda de roupas e saiu. Aquela noite eu mal consegui dormir. E quando consegui, achei que tudo não tivesse passado de um pesadelo, mas infelizmente era tudo verdade. No dia seguinte minha sogra iria embora. Já estava certo, mesmo antes de tudo acontecer, mas eu pedi para ela ficar mais uns dias. Eu estava abalada demais para ficar sozinha com as crianças. Precisava de apoio, sabe? E ela concordou. Coitada. Dona Carminha me contou que naquela noite ela falou com o filho. Disse que ele chorava feito criança, todo arrependido, falando que não resistiu à tentação. E agora tinha acabado com a vida dele. Que se arrependia amargamente, que nunca quis que chegasse àquele ponto. Mãe, eu estraguei tudo. Acabei com minha vida, com minha família. Ele chorava se lamentando. Socorro nunca vai me perdoar. E Dona Carminha, pelo que me disse, foi firme com o filho. Pois é, meu filho, você fez sua cama, agora deita nela. Acontece que no dia seguinte, meus irmãos foram para a escola sozinhos. Eu estava sem condições de sair de casa, ainda destroçada com tudo que tinha acontecido. Mas quando chegaram em casa, estavam furiosos que só vendo. O Jair chegou com a camisa rasgada, o nariz sangrando, uma cara de quem tinha brigado feio. Socorro, cadê a mamãe? Todo mundo na escola está falando mal dela. Estão dizendo que ela se deitou com seu marido. O menino gritava de raiva e vergonha. O Pedro e a Rosa estavam chorando. O Jair contou que o Donésio, filho do seu Antônio, um de nossos vizinhos, ficou debochando dele no recreio, dizendo que nossa mãe é uma vagabunda. Eu não sei como a fofoca se espalhou tão rápido. Cidade pequena é assim mesmo. O que acontece de manhã, de tarde, todo mundo já sabe. Deve ter sido alguém que viu ela saindo de casa com as trouxas, ou que escutou alguma coisa,
Ou talvez o próprio Osvaldo tenha falado para alguém, não sei. O que eu sei é que foi uma humilhação danada. As crianças chegando em casa revoltadas, tendo que aguentar deboche na escola, por causa da sem-vergonhice da mãe deles. E eu ali, tentando explicar o inexplicável, proteger eles de uma verdade que eles não tinham idade para entender direito. Eu sinceramente não estava preparada para contar o que aconteceu. Então, decidi falar, que quando a mãe voltasse eles que perguntassem para ela, mas eles não me deram sossego. Olha, naquele momento, eu cheguei a implorar para Deus mandar minha mãe de volta, mas não era para contar para os meus irmãos não, era para ela levar aquelas crianças da minha casa. Eu não aguentava mais tanta pressão. O que eu sugeri foi que eles matassem aula até a mãe voltar. O Jair, mais esperto, percebeu que Osvaldo não voltava mais para casa e começou a cercar a minha sogra com perguntas. Mais tarde, quando eles dormiram, minha sogra disse que eu teria que ir atrás da minha mãe para pedir para ela levar as crianças. Eu, com muito aperto no peito, dei razão a ela. No dia seguinte eu saí na rua e confirmei aquilo que meus irmãos me falaram. Meu Deus do céu, que vergonha! Senti os olhares atravessando minha alma, os cochichos que paravam quando eu passava perto. Lá vai a Socorro, coitada, a mãe dela roubou o marido dela. Imagina que situação, meu Deus. Essa família virou uma desgraça. Era uma humilhação danada, viu? Queria me esconder debaixo da terra, sumir do mapa. As vizinhas fingiam que estavam varrendo a calçada, mas era só para me ver passar e depois correr contar para as outras. Criança na rua apontava o dedo, sussurrando coisas que os pais tinham falado em casa. Era uma tortura sair daquela casa. Mesmo assim, tive que ir resolver as coisas. Primeiro fui até a casa onde meus pais moravam antes, aquela que estava alugada. O inquilino, seu Benedito, estava lá no portão quando cheguei. Dona Socorro, sua mãe passou aqui ontem, toda chorosa, pedindo a casa de volta. Disse que precisava com urgência, que era questão de vida ou morte. Deu uma semana para a gente sair. Eu saí de lá mais aliviada, porque pelo menos meus irmãos teriam um teto, um lugar conhecido para morar. Mas ainda tinha que resolver outras coisas. Passei no centro da cidade para falar com o Dr. Geraldo, o advogado que estava cuidando da pensão do meu pai. Precisava saber como estava a situação, se o dinheiro ainda ia demorar para sair. Jesus, que dia mais cansativo. Tive que levar a Maria José no colo, porque ela mamava e eu não sabia quanto tempo ia demorar para voltar. Peguei o ônibus que demorava uma eternidade, balançando que nem folha seca, a menina chorando de calor e desconforto. Ainda caminhei muito do ponto de ônibus até o escritório, com os braços quase caindo de tanto carregar peso. Quando finalmente cheguei no escritório do Dr. Geraldo, suada e exausta, ele me recebeu com uma cara meio estranha. Dona Socorro, sente aqui. Tome um copo de água fresca. E foi aí que ele me deu a notícia que quase me fez desmaiar ali mesmo na cadeira. Sua mãe já está recebendo a pensão há 2 meses. É uma pensão boa, viu? Ferroviário, tem direito a um valor considerável. Ela veio aqui, assinou a papelada, fiquei muda, sem reação. 2 meses? 3 meses a desgraçada. Estava recebendo dinheiro e fingindo que estava na miséria na minha casa, enquanto eu me matava de trabalhar, costurando até altas horas, passando aperto para sustentar todo mundo. Ela tinha uma pensão gorda na mão? Doutor, o senhor tem certeza? Como assim 2 meses? Tenho toda a documentação aqui, Dona Socorro. O benefício saiu sim, um valor que dá tranquilamente para sustentar ela e as crianças com dignidade. Mas antes de ir embora, perguntei para o Dr. Geraldo onde ela estava morando, porque precisava falar com ela urgente sobre meus irmãos. Saí daquele escritório com a cabeça fervendo de raiva. Ela deixou o endereço aqui, Dona Socorro. É numa pensão ali na rua de trás. Pensão da Dona Belezinha, Rua das Flores, número 47. Era pertinho do escritório, graças a Deus. Uns 5 minutos caminhando. Resolvi ir lá mesmo, enfrentar aquela situação de uma vez. Precisava tirar satisfação, caso contrário nunca mais iria dormir na vida.
Quando estava chegando perto do número 47, minhas pernas ficaram bambas, a vista escureceu, pensei que ia desmaiar ali mesmo na calçada. Tive que sentar no meio-fio, com medo de derrubar a menina. O coração disparou tanto que achei que ia ter um troço. Deus me ajude, Deus me ajude. Eu repetia baixinho, tentando me acalmar. Me levantei devagar, ainda tonta, e caminhei até a porta da pensão. Tinha uma plaquinha, pensão familiar, Dona Belezinha. Respirei fundo e entrei. A dona estava na recepção. Uma mulher de uns 50 anos, com cara de quem não se metia na vida de ninguém. Boa tarde. Estou procurando Dona Olga, minha mãe. Sei que ela está hospedada aqui. A mulher me olhou de cima a baixo. Viu meu estado e deve ter percebido que alguma coisa estava errada. Está sim, filha. Quarto número 3, lá nos fundos. Caminhei pelo corredor da pensão, escutando barulhos de outros quartos, cheiro de comida. Quando cheguei na porta do quarto 3, respirei fundo e bati. Quem é? Veio a voz da minha mãe lá de dentro. Sou eu, Socorro. Preciso falar com a senhora. Escutei uma movimentação apressada lá dentro. Depois de uns minutos eternos, minha mãe abriu a porta, com cara de quem tinha visto um fantasma. Socorro. Entra, filha. Minha querida, se você está gostando da história da minha vida, por favor escreva nos comentários. Parte 2. Preciso te dizer que o que minha mãe me falou era algo sem perdão. Algo que me dá calafrios só de recordar. Mas estou disposta a te contar todos os detalhes. Não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.